Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia também ao nosso convidado, doutor Salim Matar, a quem agradeço profundamente pelas informações trazidas e por todo o serviço prestado para o país, para Minas Gerais, não apenas na sua passagem pelo serviço público, mas principalmente como um empreendedor que gera empregos, que gera desenvolvimento, que gera serviços para toda a população de Minas Gerais, do Brasil e, bem, dado o crescimento do mundo. Fiquei, confesso, bastante chocado com as informações constantes, especialmente naqueles slides que desentranham a burocracia, né? Slides 15, 16, 17, chegando ali até o slide número 19. Que mostram um longo passo a passo para que qualquer forma de desestatização possa acontecer. De maneira tal que, muitas vezes, a gestão acaba o mandato e a pessoa ainda não conseguiu vencer toda a burocracia necessária para realizar o feito, porque conseguir vencer toda essa burocracia é certamente um grande feito. E isso me deixa especialmente preocupado com a situação de Minas Gerais, que já estamos na segunda metade do governo e estamos agora iniciando os trabalhos dessa comissão, a meu ver, tão importante, fundamental, e que poderia já ter sido instalada há mais tempo e ter essas discussões há mais tempo. E aí eu gostaria especialmente de perguntar ao nosso convidado, doutor Salim, se o passo a passo para as privatizações e desestatizações em Minas Gerais, ele é o mesmo da esfera federal, não necessariamente nos órgãos, né? Obviamente, não vai ter, o TCU pode ser substituído pelo TCE nesse caso, mas se esse passo a passo também é muito lento, e qual que seria uma previsão, se ele teria condição de nos fazer, de um prazo para que a gente consiga vencer essa burocracia e ter uma discussão mais concreta em relação à privatização aqui no nosso Estado. Além disso, né, destacar da apresentação realizada e da experiência que a gente já tem a possibilidade de observar, como que as privatizações elas acabam trazendo muitos recursos para o próprio Estado, na forma ali do pagamento inicial pelo ativo, ou da indenização pelos investimentos não amortizados, como foi o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, e, na sequência, mais recursos na forma de investimentos, e esses investimentos diretamente ligados à atividade e à prestação do serviço, que aí sim a gente tem um benefício gigantesco para a população. Então, também, se possível, se o doutor Salim pudesse nos trazer estimativas ou informações que ele, porventura, possa ter sobre qual seria uma expectativa que Minas Gerais teria de arrecadação direta de recursos com desinvestimentos e com desestatizações, e também uma expectativa de atração de recursos nas atividades na forma de investimento. Porque a gente precisa, a meu ver, com bastante urgência, de investimento nas atividades, especialmente de geração de energia, saneamento básico e infraestrutura. São muitos questionamentos, assim, eu ainda tem mais algumas aqui, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de consultar a fonte com tanto conhecimento direto da matéria. Além disso, e aí adentrando mais no aspecto da opinião do que propriamente das informações, mas gostaria muito de entender também o racional dessa opinião, se o doutor Salim poderia nos sugerir o que seriam as prioridades, na visão dele, de quem conhece tanto a máquina pública quanto também as necessidades de investimentos e o setor privado, quais deveriam ser as nossas prioridades nas desestatizações em Minas Gerais nesse momento, considerando especialmente que a gente tem um prazo um pouco limitado para essa gestão produzir os resultados nessa área, que certamente a população deseja e abalizou nas urnas, com 72% dos votos dados ao candidato Romeu Zema, que sempre teve um discurso muito aberto, muito franco, sobre a necessidade das privatizações. E, por fim, se em meio a todas essas informações e essas centenas, né, de coligadas e subsidiárias
e participações e controles diretos que a gente tem em Minas Gerais, se é possível a gente ter informação de quantos cargos de indicação direta pelo governo, leia-se, pelos políticos, existem hoje nesse emaranhado de estatais, direto ou indiretamente, de forma que a gente possa medir, de alguma maneira, pôr o termômetro aqui no que pode ser a dificuldade, a resistência desse universo político às desinsatisfações diante do encerramento da possibilidade de indicação de tantos cargos. É isso, um longo questionamento, mas recheado de expectativa de que tenhamos melhores e maiores informações para avançarmos no trabalho dessa comissão, que quer, sim, trazer o tópico das privatizações para o centro da discussão dessa Assembleia, para que seja no centro da discussão de Minas Gerais, para que a gente possa remover do caminho todos os obstáculos burocráticos que apenas são entraves para que a população receba mais investimento, melhores serviços e, certamente, serviços mais eficientes sem tanta interferência política na nomeação de cada uma das suas funções de gestão. Doutor Salim, muito obrigado. Se puder trazer essas informações agora, eu fico grato. Se não as tiver imediatamente, puder depois encaminhar a esta comissão, também ficarei grato, porque o nosso trabalho não se encerra aqui. Se não dispuser delas, para mim é um excelente indicativo de que a burocracia é muito pior do que a gente imaginava e que a gente vai ter que cavar mais fundo para conseguir saber como vencê-la ao final, porque certamente venceremos. Bom dia e fico na expectativa das respostas. Obrigado, Guilherme. Mesmo fora dessa reunião, caso você precise de informações ou queira conversar, estou à sua disposição, conte comigo. Eu tenho dedicado um pouco da minha energia e meu tempo ao processo de privatização, então estou à disposição a hora que for necessário. Deixa eu contar uma historinha para vocês lá atrás. O modus pensante brasileiro, inclusive no período militar, onde se criou muitas Brás, Eletrobras, Rádio Brás, aquele punhado de Brás, o modus pensante brasileiro, ele era estatizante. Então, daí nós termos tantas estatais no Brasil, que eu estou falando que é mais de 2.000. Ok? Só Minas Gerais, 85. Então, o nosso ex-governador Itamar Franco, não estou fazendo aqui juízo ideológico, ok? Só estou contando, estou narrando um fato. O governador Itamar Franco, que tinha muito prestígio, naquela época a política era um pouco diferente, não era tão diluída quanto é hoje. Então, ele tinha uma grande maioria na Assembleia e ele conseguiu, naquele período, passar uma lei que, para vender uma estatal, precisa da Assembleia Legislativa 2/3 concordar ou plebiscito. Ou não. Mas naquela época podia ter 2/3. Hoje é praticamente impossível qualquer governo de qualquer estado do Brasil obter 2/3 de uma Assembleia. Então é quase uma cláusula pétrea, dizendo o seguinte: olha, não vai vender a CEMIG, não vai vender a Copasa, não vai vender algumas outras estatais, porque como conseguir 2/3 da Assembleia de apoio? Então, é um assunto que tem que ser conduzido por vocês, legisladores. Está muito mais na mão de vocês, deputados, a venda desses ativos do que na mão do governo federal. Para o governo federal, o governo estadual resolver, por exemplo, decidir vender a CEMIG, ele não decide. Quem decide isso são os legisladores, são os deputados que foram investidos de poder
para tomar essas grandes decisões de Minas Gerais. As empresas que valem mais dinheiro, que seriam CEMIG, Copasa, Gasmig e Codemig, essas 4 empresas podem valer alguma coisa como 30 a 40 bilhões de reais. Ok? A parte do governo. Alguns cálculos vão mais do que isso. Como não se tratou desse assunto, e esse assunto pode dar burburinho, não sabemos ao certo qual é o valor. Porque isso teria que ser uma coisa muito feita às claras para poder verificar o valor dessas empresas. Então, as 4 ou 5 maiores empresas de Minas Gerais que valem mais dinheiro depende da Assembleia Legislativa aprovar a lenda. Essas outras 80, Guilherme, não vale nada. Você tira a Taesa ali, o resto tudo não vai valer nada. Você não vai conseguir arrecadar nada com esse resto. Muita empresa, a participação do governo na Algar, na Gerdau, na Oi, Telebrás, é ínfima. Na hora que você pega a Vitapart, Unicoba, Trading, Seed Science, Oxys, tudo papel. Não tem valor. Então, na realidade, a gente estaria fazendo uma limpeza, desburocratizando o Estado, mas valor elas não têm. Agora, elas dão prejuízo. Muitas delas dão prejuízo. Então, esses recursos foram mal alocados nessas empresas. O que o governo Zema está fazendo de forma inteligente? O governador deseja reduzir o tamanho do Estado, descomplicar a administração pública e quer se livrar desses pequenos investimentos que não representam muito. Então, deixa a CEMIG, depois nós vamos conversar sobre CEMIG, sobre Copasa, deixa isso para depois. Vamos vender aquilo que não faz falta. Oxy. O que é Oxy? Oxy é uma empresa que o governo de Minas colocou 33 milhões e a empresa pediu falência lá na Inglaterra. Perdeu falência. Então, nós perdemos os 33 milhões. Uma empresa para poder fabricar baterias. Então, nós temos que fazer agora uma limpeza. Seria um processo de simplificação, desburocratização, limpar essas empresas que são possíveis de serem vendidas ou fechadas, mas que não agregam nenhum valor para o cidadão, não agrega nenhum valor para o governo, não agrega nenhum valor para como investimento que dá retorno. Mais ainda, eu complementaria que talvez o Estado fosse mais fácil de ser administrado na hora que tivéssemos menos empresas. A Copasa, a Gasmig, a CEMIG são empresas muito bem administradas, são empresas que têm valor, são empresas que prestam um serviço que o cidadão sente. Ele vê energia na casa dele, a água, ele sente. Não que esse serviço tenha que ser público. Esse serviço nos Estados Unidos, na Inglaterra, é tudo privado. No Brasil, na maioria dos estados, é privado também. São poucas as empresas públicas de distribuição e de geração de energia hoje em dia. Mas essas empresas, devido a Minas Gerais ser um estado, eu diria, um dos melhores estados do Brasil, um estado mais civilizado, melhor índice de educação, uma política mais madura, as nossas estatais foram bem preservadas. Essas estatais que dão resultado. Então, isso é um mérito para esses governos todos que antecederam o atual governo. Então, isso é um mérito da sociedade, é um mérito da Assembleia Legislativa, dos nossos deputados, de ter mantido essas estatais que são rentáveis, bem cuidadas. Não teve aqui em Minas Gerais mensalão, como teve no Correios. Não teve em Minas Gerais petrolão, como teve na Petrobras. Não teve desvios absurdos, como teve na Eletrobras. Então, as nossas empresas são bem arrumadinhas. Pode ter tido alguma coisa, mas nada de tão relevante como aconteceu nas empresas federais. Então, esse é um mérito
de uma certa forma, da sociedade mineira que conseguiu fazer isso. Então, o objetivo é vender essas empresas todas de controle indireto e simples participação, que não precisam de autorização da Assembleia para ser vendida, são negócios pequenos. Nós temos uma participação, por exemplo, na Elibras, uma fábrica de helicóptero. Nunca deu lucro essa fábrica de helicóptero, nunca. E sempre o Estado está colocando dinheiro na participação dele na fábrica de helicóptero. Nunca deu dinheiro. Então, não faz sentido o Estado continuar com essa participação. Então, nós temos que fazer o Estado cuidar daquilo que ele precisa cuidar. Da saúde, da educação, da segurança, saneamento e infraestrutura dos cidadãos mineiros. É isso que o Estado tem que focar. Então, acho que, apesar de já ter se passado 2 anos e meio de governo, há um aprendizado do início de governo, há uma morosidade até que as coisas se engrenem, mas eu acho que agora vai entrar num ritmo bom de agora até o final do período do governo Zema, uma redução dessas empresas que sejam possíveis de serem reduzidas, vendidas, fechadas diretamente pelo Estado e com referência às grandes privatizações que poderiam render muito dinheiro. Essas aí dependem de um ambiente político saudável, sereno, para que possa ser uma decisão muito mais do que de governo, uma decisão da sociedade mineira. Deputado Guilherme, eu deixei de abordar algum ponto que você tenha me perguntado? Torcelin, eu agradeço pelas respostas. De fato, foram diversos questionamentos aqui, com detalhamento de números, de procedimentos, coisas que eu tenho certeza não são de uma resposta que muitas vezes vem de cabeça, sem que a gente tenha os dados para embasar, até pela seriedade do ambiente aqui, da gente numa comissão na Assembleia Legislativa, mas fico bastante satisfeito e grato pela abertura dada para que a gente possa buscar essas informações com o senhor ou com outras pessoas que também possam vir a ser apontadas e indicadas como detentoras de boa informação, como a que o senhor nos traz, porque eu hei de ser franco, eu estou determinado a gente conseguir identificar esses gargalos e essas dificuldades que hoje são obstáculos para que o Estado possa atrair investimentos, obter recursos e focar no que é o essencial. A gente precisa vencer isso. E eu fico muito grato pela abertura de buscar essas informações, pode ter certeza que entrarei em contato. Tenho o desejo de a gente poder realizar esse trabalho com profundidade, porque o tempo urge. A gente, por mais que conte com uma aceleração no ritmo de desinvestimentos e desestatizações para os próximos 1 ano e meio, ainda assim são só 1 ano e meio. E me preocupou muitíssimo a previsão aqui da sua apresentação de que, no âmbito federal, dada a burocracia que foi colocada, as amarras que foram colocadas ao governo federal nessa matéria, processos de desestatização podem levar até 48 meses. Então, eu agradeço pelas informações trazidas e pode ter certeza, ainda vamos conversar um bocadinho para mergulhar no assunto e tentar ser o mais eficiente possível nesse 1 ano e meio que nos resta. Muito obrigado. Guilherme, uma complementação para você. Durante o período dos anos 90 do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Estado de Minas e o Estado de São Paulo, objetivando fazer um acerto de dívidas com a União, eles passaram alguns ativos para o governo federal. E o Ceasa Minas foi transferido para o governo federal há 20 anos atrás. Tem mais de 240 meses que o Ceasa Minas está para ser privatizado. Eu estou falando em 20 anos e não conseguiu ser privatizado até hoje. Então, claro que eu estou contando mais uma exceção. Mas, ainda quando eu estava no governo, outra empresa de Minas foi entregue ao governo federal a título de acerto de dívida. Se chamava Caseng, Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. Essa empresa gastou exatos 21 anos para ser fechada.
21 anos, mantendo empregados, tudo funcionando, até ser fechada, e foi fechada em agosto do ano passado. 21 anos para fechar a Casengue. Para lhe mostrar que, efetivamente, a burocracia para fechar uma empresa é muito grande no governo federal. No governo estadual é um pouco menor. O Tribunal de Contas do Estado é importante, o Ministério Público Estadual é importante, a Assembleia Legislativa, mas os atores em Minas Gerais são, eu diria isso, os atores são mais próximos. Então, eu acho que a burocracia estadual deverá ser menor do que a burocracia federal.